Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aí esse ciclo de vídeos em que a gente vai trabalhar a mineração e as suas consequências, no século XVIII aconteceu um movimento europeu chamado Iluminismo, tá? E aí no Iluminismo, né, surgiu uma vertente, né, uma via no Iluminismo, do Iluminismo político, claro, em que eu tenho um rei absolutista, tá? E o iluminismo, ele combate o absolutismo. Então eu tenho um rei absolutista, um rei que tem poder total, mas que ele se aproxima do iluminismo, tá? Ele vai flertar com o iluminismo. Esse rei que recebe o apoio, né, de um filósofo iluminista, nós vamos chamar de déspota esclarecido, tá? Então é mais ou menos assim, ele é absolutista na política, mas ele é iluminista na economia, tá? Ele percebe aí que o iluminismo econômico pode ser interessante. Então, pessoal, dentro do despotismo esclarecido, o rei de Portugal, né, o José I, ele vai convidar um nobre português chamado Marquês de Pombal, tá? Ele, na verdade, o nome dele era Sebastião, mas o título dele de nobre, né, era Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele fez essa aproximação com o iluminismo também, ele percebeu assim grandes problemas que existiam em Portugal ainda. E aí lá em Portugal, o Marquês de Pombal, ele vai fazer uma série de reformas, tá? O Marquês de Pombal, ele vai ter um problemaço na mão dele, na verdade, porque ele chegou até o poder na época em que um terremoto atingiu Portugal e destruiu a cidade de Lisboa, né? Então, o primeiro papel dele, a primeira função do Marquês de Pombal, reconstruir Lisboa. Reconstruiu, levantou a cidade do nada, né? Conseguiu reconstruir. E aí, influenciado pelo iluminismo, ele pensou assim: puxa, a gente tem que fazer uma série de reformas aqui em Portugal. Ele percebeu principalmente dois problemas, tá? Primeiro problema, a influência que a nobreza tinha, né, no governo. E o segundo problema também era o poder, também era a influência que a Igreja Católica, principalmente, né, os padres jesuítas, tinham em cima do rei de Portugal, tá? Então, basicamente, o problema para ele era a influência, né, que a nobreza e o clero católico tinha na monarquia de Portugal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar diminuindo a influência da igreja e diminuindo a influência da nobreza na monarquia portuguesa. Correto? Então, reforma Lisboa, anula o poder da igreja, anula, perdão, a influência da nobreza, tá? Fez tudo isso em Portugal, levantou Portugal, né? Reconstruiu Lisboa. Aí o rei de Portugal achou que seria uma boa mandar esse cara aqui pro Brasil. Aí o Marquês de Pombal, ele veio pro Brasil com essa mesma mentalidade iluminista, né? Então ele pensou assim, puxa, aqui no Brasil, o que eu vou fazer? Reerguer a economia, anular o poder do clero católico e anular o poder da nobreza aqui no Brasil, tá? Primeira coisa importante, gente, Brasil é colônia, tá? Então a gente não vai usar o termo nobreza. Não existe um nobre aqui no Brasil, alguém que tem um título de nobreza. Mas existem pessoas que fazem parte de uma classe social que é a elite colonial. Então, quem vai ser a nobreza aqui no Brasil colônia? É essa elite, tá? É essa camada social que tem riqueza, que tem um poder, nem que seja local,
tá? Então essa elite colonial vai ser a nossa nobreza aqui no Brasil, tá? E aí o Marquês de Pombal, ele vai aí anular esse poder dessa elite colonial. Como? Tornando o pacto colonial mais rígido. Antes, o Brasil sofreu com alguns eventos internacionais, né? Aconteceu a União das Coroas Ibéricas, a restauração portuguesa, e aí, como Portugal estava ali de olho no seu próprio problema, né? Estava muito mais preocupada com os problemas internos, a colônia ficou meio sossegada, né? E aí esse colono, ele vai começar a soltar as asinhas, né? Ele vai começar a não respeitar tanto assim o pacto colonial, o exclusivo metropolitano. Diante disso, né? O Marquês de Pombal, ele vai tornar o pacto colonial mais rígido, tá? Fiscalizar muito mais de perto a atuação dessa elite colonial. Bom, resolveu o problema da nobreza. Agora a gente tem o clero, né? Como que a gente vai fazer, como que a gente vai anular o poder do clero? O clero católico na colônia ficava na mão dos padres jesuítas. Então, qual foi a maneira encontrada pelo Marquês de Pombal? Vamos expulsar os padres jesuítas do Brasil. Expulsa os padres jesuítas, a educação que ficava na mão dos jesuítas não vai mais ficar na mão deles, né? Ele não vai ter aqui um modelo educacional organizado, né? A gente não tinha escola no Brasil, mas com a expulsão dos jesuítas, a gente não vai ter mais a influência desses padres na educação do Brasil, tá? Na educação no Brasil. Então, anulei o poder da elite colonial, expulsei os padres jesuítas e agora eu preciso fazer girar a economia, né? Esse fazer girar a economia para o Marquês de Pombal, tá? Vai ser cobrar derrama, que a gente já conversou, né, numa outra aula, que é cobrar todo o imposto que está sendo devido. Ele também critica, né, os acordos econômicos que Portugal tem com a Inglaterra. Lembra do Tratado de Panos e Vinhos, né? Aquela exclusividade econômica entre Portugal e entre a Inglaterra. Inglaterra fornece tecido, né? E Portugal fornece vinho. Então, esse Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Methuen, vai ser criticado pelo Marquês de Pombal e ele não gosta dessa dependência que o governo português e, consequentemente, a colônia tem dos produtos que vêm da Inglaterra, tá? Então, ele critica bastante e ele vai tentar tomar algumas medidas, né, para tentar minimizar ou para tentar cortar esses laços de dependência, tá? E também, para aumentar a arrecadação, vamos lembrar, tá? Que pro governo português, pro Marquês de Pombal, consertar a economia, né, ou tentar aí fazer crescer a economia, é aumentar a fiscalização, tá? E aí, nesse aumento da fiscalização, vai ser criado lá na região norte do Brasil algumas companhias de comércio, tá? Companhia de comércio é um lugar, tá? É físico, é como se fosse uma feitoria, tá? Um local onde quem explora, né, os produtos da região norte, que a gente chama de drogas do sertão, né? Quem explora as drogas do sertão, eles levam essas drogas do sertão para a companhia de comércio e é a companhia de comércio que vai fazer a venda desses artigos. Antes da companhia de comércio, eu extraí e eu vou vender diretamente para quem está interessado. Com a companhia de comércio, ela vai atravessar a atividade econômica, né? Eu extraio, levo na companhia de comércio, que vai pagar um valor baixo, e a companhia de comércio é que vai vender esses produtos para quem quiser, né? Para o mercado consumidor. Ok? Então, mudanças econômicas do Marquês de Pombal, tá? Mudanças econômicas para ele. Tentar diminuir a dependência da Inglaterra, né? A dependência econômica.
criação da Companhia de Comércio e aumentar a fiscalização da colônia, em especial na região das Minas, com a criação da derrama, tá? Gente, temos um problema, né? O Marquês de Pombal, ele fez todas essas mudanças, legal, bacana, só que aí, gente, o Marquês de Pombal, ele vai ser chamado para voltar para Portugal, porque o rei Dom José morreu. E aí quem vai herdar o trono vai ser uma senhora chamada Dona Maria I, a Louca. É o nome dela mesmo, tá? E aí, a Dona Maria convoca a volta do Marquês de Pombal, influenciado pela Inglaterra, influenciado pelo governo inglês. A Dona Maria, ela vai baixar uma lei, né, chamada aí de Alvará de Proibição Industrial. E através desse alvará, a Dona Maria I, ela proíbe qualquer tipo de atividade manufatureira no Brasil, tá? E aí, entre, né, 1780 até meados aí do século XIX, mais ou menos 1640, o Brasil ele fica sem um produto econômico importante, tá? E o Brasil vai ter aí que lidar com uma série de movimentos, que é assunto de uma próxima aula, ok? Pessoal, bons estudos e até mais!